está oficialmente aberta. Hoje, dia 25 de junho de 2026. Você está no canal Cuesta Verde Jornalismo de Verdade. Você gostaria de ter um bar? Sim, de ser o dono de um boteco? Ou, para você que já é do ramo, apenas mudar de endereço? Talvez adquirir mais um estabelecimento gastronômico para o seu império? Bem, o Naldo's Bar está à venda. Sim, o meu amigo Naldo quer se aposentar e, por isso, está vendendo o seu bar. Bar que fica em um ponto privilegiado, na divisa entre Santos e São Vicente, junto aos tambores. Com detalhe, por se tratar de um estabelecimento tradicional, você estará adquirindo mais do que um bar, estará adquirindo uma história. Logo, entre em contato com o Cuesta que eu faço o meio de campo entre você e o Naldo, ou vá diretamente lá, sendo que o contato do Cuesta e o endereço do Naldo's Bar estão na descrição. Sim, vamos lá, porque hoje o negócio está feio, sim. O dia não está fácil, pois o aquecimento global está em alta, sim, está efervescente. E, para contrapô-lo, não há nada melhor do que uma geladinha. E, para quem gosta de uma fria e uma quente, fazer um câmbio entre ambos, nada melhor do que intercalar um gole da geladinha com um gole de uísque. E, dito isso, livro de oração em mãos. Quem não tiver, mãos em posição de prece, muito respeito, que respeito é bom e a divindade gosta. Página 70, oração ao Senhor. Ó Senhor, é o cantare, fonte de todas as luzes, de todas as forças, de todas as sabedorias, de todos os amores. Dai-nos a luz, dai-nos a força, dai-nos a sabedoria, dai-nos o amor. Ó Senhor, nosso Pai, protegei a terra, planeta do amor. Protegei-nos de todos os males. Dai-nos o futuro. Ó Senhor, muito obrigado por nos dar a luz. Agradecemos de coração. E eu peço ao nosso Senhor El Cantare que, por favor, não permita que injustiça alguma ocorra durante essa aula. Muito obrigado. Ok, gente, se é uma aula, é porque regressamos ao estudo deste livro aqui. Exilados da Capela, ou de Capela, do grande Edgar Armond. E hoje vamos começar a dar um sentido a mais para tudo que eu apresentei para vocês durante esse período, no caso, quando eu tratei das 13 famílias dinásticas. Porque, como eu digo sempre, a Terra ela é dividida entre 3 grupos. Esses 3 grupos são os que mandam na Terra. Claro, ela está povoada por alienígenas. Os humanos, que somos nós, somos o quê? A base da pirâmide. Somos os escravos. Essa pirâmide hierárquica, nós estamos na base. E acima de nós são todos esses alienígenas. E acima deles, esses 3 grupos formados pelos reptilianos, os humitas e um terceiro grupo, que são vários grupos também, só que eles conseguiram uma certa quantidade de poder que os coloca num ponto privilegiado, um ponto de comando, embora eles não tenham a pretensão de dominar a Terra. Eles vêm para cá só para ter um porto seguro, um local para se refugiar, um refúgio, um local gostoso para morar, ok? Seria uma casa na praia, ou uma casa no interior, assim, para ilustrar a coisa deles. Mas vamos para o texto de hoje e vocês entenderão mais a sequência. De volta ao livro A Caminho da Luz, nele, Emmanuel, seu autor, por meio de Chico Xavier, escreveu o quê? Foi assim que Jesus recebeu, à luz do seu reino de amor e de justiça, aquela turba de seres sofredores e infelizes. Os seres que chegavam de outros planetas e tinham dificuldade para se adaptar à Terra. Aqui eu só quero, antes de seguir, eu quero tratar de um ponto aqui que vai pegar, porque é o tratamento de linguagem. Emmanuel, por meio do Chico Xavier, ele utiliza uma linguagem de cunho espírita. E os espíritas tendem a ver o planeta Terra como uma colônia penal de almas.
As almas vêm para cá para se emendarem. Realmente, pensando bem, não teria outro lugar melhor para vir, porque aqui a gente sabe que a coisa não é fácil. Mas eu não enxergo muito dessa forma, tanto é que na Rap Science, por exemplo, o mestre Ryu Hokawa diz que aqui é um caderno de exercícios. As almas vêm para cá para treinarem, para evoluírem. Se você pegar, os dois sistemas são parecidos, mas a conotação é diferente, que num é por escolha e no outro é por falta de opção. Ok? Mas vamos entender a coisa com mais profundidade. Vamos avançar um pouquinho mais no texto e vamos entender também o papel de Jesus Cristo. E, com a sua palavra sábia e compassiva, exortou essas almas desventuradas à edificação da consciência pelo cumprimento dos deveres de solidariedade e de amor no esforço regenerador de si mesmas. Todavia, mostrou-lhes os campos imensos de luta que se desdobravam na terra e ainda se desdobram, envolvendo-as no halo bendito da sua misericórdia e da sua caridade sem limites. Abençoou-lhes as lágrimas santificadoras. Essas lágrimas não é lágrima de crocodilo, é a lágrima da saudade do mundo que eles deixaram para trás e a lágrima da dúvida, do enfrentamento, de saber que há um desafio pela frente e não ter certeza de ter força para enfrentar. Ok? Abençoou-lhes as lágrimas santificadoras, fazendo-lhes sentir os sagrados triunfos do futuro e prometendo-lhes a sua colaboração cotidiana e a sua vinda no porvir. Ou seja, uma parte desses alienígenas se tornaram seus seguidores e, como tal, aguardam pela redenção final. Sim, esses alienígenas que decidiram seguir pela senda do cristianismo, eles ainda aguardam a abertura do sétimo selo, a revelação, a volta do Cristo, onde eles acreditam que vão ter, por meio do que fizeram por aqui, dessa redenção, eles vão ter a oportunidade de voltar para casa. Ademais, aqueles seres angustiados e aflitos, só falando, e esses seres, assim, nós temos, não sabemos exatamente por que é que eles saíram do planeta deles. Muitos saíram, fugiram, são refugiados, outros são criminosos também, que buscaram refúgio, são sempre refugiados, por causas distintas, ok? Ademais, aqueles seres angustiados e aflitos, que deixavam atrás de si todo um mundo de desafetos, como eu falo, desafeto pode ser para o bem e para o mal. Vide os nossos irmãos que estão lá nos Estados Unidos, para não serem presos aqui pelo Supremo Tribunal do Crime. Aqueles seres angustiados e aflitos que deixavam atrás de si todo um mundo de desafetos, não obstante os seus corações empedernidos na prática do mal, seriam degradados na face obscura do planeta terrestre, andariam desprezados na noite dos milênios da saudade e da amargura, reencarnariam no seio das raças ignorantes e primitivas, a lembrarem o paraíso perdido nos firmamentos distantes. Sim, vindo para cá, eles morrem e reencarnam por aqui mesmo. Claro, eles fazem todo aquele trajeto pelo plano temporal mais alto aqui mesmo, porque a missão deles agora é aqui. Por muitos séculos, não veriam a suave luz da capela. Capela, para quem está chegando agora, ele não é um planeta. A capela é um sol. É o sol deles. Há o sistema capelino, que tem vários planetas, e desses planetas eles vieram aqui para o que nós chamamos de sistema solar, que é o sistema terrestre. Por muitos séculos não veriam a suave luz da capela, mas trabalhariam na terra, acariciados por Jesus e confortados na sua imensa misericórdia. Antes de seguir, vamos fazer algumas análises aqui importantes. Para vocês terem uma ideia, não sei se vocês lembram do filme do Super-Homem, aquele com Christopher Reeve, com Marlon Brando. No começo do filme tem o General Zod lá, a Mulher Ursa, aquele maluco lá. São criminosos. Eles são
presos dentro de um triângulo, que é um espelho, e lançados para o espaço, para a eternidade. É mais ou menos isso. Alguns são criminosos, eles vêm para cá. Eles têm ou a opção de continuar sendo criminosos, a opção de seguir o caminho do bem. Aquela famosa frase que eu já citei de Milton, é melhor ser um rei no inferno do que um escravo no paraíso. Então muitos deles optam por ficar por aqui mesmo. Muitos querem voltar para ver a luz de Capela e outros optam por ficar por aqui mesmo. Construíram uma vida aqui, uma história aqui e desejam habitar esse planeta, ou seja, eles começam a investir na formação de um planeta mais interessante, um planeta parecido com Capela. Ok? Por fim, os que não seguiram tiveram que construir a sua própria versão do sistema capelino aqui. E os que seguiram se preparam para voltar para casa ao melhorarem a qualidade de vida dos humanos. Sim, os que seguiram o Cristo tiveram que seguir os ensinamentos dele, voltado para quê? Para caridade, para cuidar dos humanos. São seres superiores. E a Terra é complicado. Tem aquela frase, se a vida fosse boa, ninguém nascia chorando. Mas não é por isso que nós vamos ficar parados. Nós temos que agir, nós temos que trabalhar. E você vê, muita gente que me assiste aí do exterior, tem gente de Moscou, de Sacramento, de Atenas, eu não sei como é o local em que vocês vivem, eu não faço a menor ideia, eu só sei o que as pessoas me contam, mas eu não tenho a experiência pela presença. Eu não posso avaliar se a qualidade de vida aí é boa ou não é. Eu conheço São Paulo, hoje estou morando em São Paulo, também já morei em Santos, Regressariaças, mas eu conheço Santos e São Paulo. Eu sei das suas virtudes e dos seus defeitos. Eu moro, eu não sou um palpiteiro, eu moro. Eu sei onde está cada buraco da rua, onde tem bar, onde tem padaria, onde tem farmácia, onde fazer compra, onde beber uma boa cerveja, onde não passar perto. Eu sei tanto em Santos como em São Paulo. Eu tenho experiência por presença. Então, como eu falei, não posso falar dos locais onde vocês vivem. Eu suponho que seja muito melhor do que aqui. Que se for pior, vocês estão roubados. Se for pior, melhor vir para cá. E olha, em todo caso, o que eu falo, a nossa vida aqui, nós temos que agir. Isso que Cristo apresentou para os capelinos, de trabalhar em prol da humanidade, é o que nós temos que fazer por aqui. Nós temos que melhorar o local que nós vivemos. Infelizmente, aqui no Brasil, a cultura local, a nossa cultura, é muito presa à política. As pessoas ficam muito perdendo tempo com política e não veem que a vida não se resume só à política. Ontem eu estava no bar, estava tendo o jogo do Brasil lá, todo mundo com a camisa do Flávio lá, muito bonito, tudo apoiando o nosso futuro presidente Flávio Bolsonaro. E eu estava conversando com uma senhora lá, que sentou do meu lado, e a mulher estava reclamando que você vai meter política em tudo. A gente falando mal do Neymar por causa da posição política dele. A posição política dele é dele. Você gosta ou não, você vai discutir política com ele quando você for falar com ele de política. Não quando for tratar de futebol. As pessoas não sabem separar as coisas. Isso é problema brasileiro. Eu falo, isso não é burrice, isso já é um ponto que beira a deficiência mental, beira uma patologia, que não é possível. Aí eu falei para ela, olha, eu tenho minha posição política, todo mundo sabe, só que eu trato de política aqui no Cuesta. Eu não trato em bar. Bar eu vou lá para beber cerveja, para descansar. Aí eu falei, um cidadão chegou lá para mim e queria falar de política. Eu falei, olha, eu não vou trabalhar de graça. Você pagar uma cerveja para mim, eu converso com você de política. Claro, acabou essa, para continuar o papo, você vai ter que pagar outra. Aí o cara foi embora, porque eu não trabalho de graça. Eu estou para descansar. Então tem que ter essa separação. O brasileiro não sabe e acha que tudo se resolve com política.
E não, nós temos que consertar esse país. Claro, tem a via política, tem, mas não depende só disso. Política é um fragmento pequeno da existência. A coisa vai além da política. Ah, mamá, mas eu faço o quê? Eu vou mostrar para vocês o que é que vocês fazem. Fica tranquila. Vocês vão fazer o mesmo que Jesus Cristo ensinou aos capelinos. Aquilo que Jesus ensinou para os capelinos, vocês vão fazer. Vão seguir ipsis literis. Ipsis literis, que ele disse. Na Bíblia, em Atos, capítulo 3, do versículo 1 ao 8, se lê aqui. Pedro e João estavam subindo ao templo para a hora da oração, a 9ª hora. E certo homem, coxo desde a madre de sua mãe, estava sendo carregado e o punham diariamente perto da porta do templo, a fim de pedir dádivas de misericórdia dos que entravam no templo. Quando ele avistou Pedro e João entrando no templo, começou a solicitar para obter dádivas de misericórdia. Mas Pedro, junto com João, fitou os olhos nele e disse: olha para nós. Olha para nós, estabeleceu uma conexão visual. De modo que ele fitou a atenção deles, esperando obter deles alguma coisa, um cascalho, como diria o ratinho. No entanto, Pedro disse: não possuo prata nem ouro, mas o que tenho é o que te dou. Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho é o que te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Com isto, o segurou pela mão direita e o levantou. E as solas dos seus pés e os ossos dos seus tornozelos foram instantaneamente feitos firmes. Sim, parecia gelatina a coisa, e de repente enrijeceu. E, pulando, pôs-se em pé e começou a andar e entrou no templo andando, pulando e louvando a Deus. Sim, é isso que vocês vão fazer milagres, cara. Você que está me vendo aí, você tem fé? Você tem fé mesmo? Sai pra rua agora e cura um aleijado. Ah, você está brincando, mamãe? Não, estou falando sério. Você não tem fé? Vai lá na Cracolândia, cura os drogados lá. Já que vocês estão limpos dessa desgraça, e vai todo mundo para casa. É assim que nós melhoramos o mundo. Você não precisa de política. Você precisa exercer o seu poder. Ah, mas os capelinos eram alienígenas, eles têm já um poder orgânico. Se eles são alienígenas para nós somos alienígenas para eles, gente. Nós somos alienígenas para eles, porra! Não tá entendendo? Se eles são extraterrestres para nós somos extra qualquer coisa para eles. Por você chega em Marte, o marciano é um extraterrestre, nós somos somos extras marcianos para eles. Se eles são alienígenas para nós somos alienígenas para eles, porra! Se eles têm poder, nós também temos. Vocês estão entendendo isso? Sai agora pra rua e cura um aleijado, velho. Todavia, em Atos, capítulo 5, versículo 12, se lê que, por intermédio das mãos dos apóstolos, continuavam a ocorrer muitos sinais e portentos entre o povo. E no versículo 14 se consta que os crentes do Senhor continuavam a ser acrescidos. Sim, esse aqui é outro ponto. Presta atenção. Quando eu falo o milagre, tá, ele não ocorre aleatoriamente, ele precisa de conexão. Se o cara não acredita em nada, não vai acontecer nada também. E tem, como eu já falei, tem a questão da fé e da missão. Ok? E sim, a melhor propaganda de uma religião são os milagres. Então, se você crê no seu Cristo, se você crê em Buda, seja lá em quem você crê, vá em nome dele e faça um milagre. Seja um representante dele.
Continuando no 15, versículo 15, de modo que traziam para fora os doentes até as ruas largas e os deitavam ali, em pequenas camas e macas, a fim de que, quando Pedro estivesse passando, pelo menos sua sombra caísse sobre alguns deles. Sim, ele não precisava nem impor as mãos sobre eles. Só a sombra. Porque o cara que estava lá, ele tinha tanta fé naquilo, que o negócio estabelecia conexão, não precisava nem do contato visual. O contato visual é o fechamento de um elo. Mas a sombra fechava o elo da fé. Aqui temos um misto de efeito placebo com milagre. Sim, dado que dos dois modos tudo se traduz em um ato de fé. Contudo, uma fé que segue por caminhos diferentes. Uma via é do fenômeno de ordem supranatural, quando há uma intervenção atemporal. E a outra, quando se trata de um fenômeno de ordem psicológica, quando apenas requer um convencimento. Vendo? Às vezes um milagre, para se fazer um milagre não precisa de muito. Por quê? Porque às vezes é uma coisa só psicológica. Vocês estão entendendo a coisa? Como é possível fazer um milagre dos dois meios? No fim, é a história da cor do gato. Não importa que ele seja amarelo ou vermelho. O importante é que coma o rato. E tudo ia para a conta do que viria a ser o cunhado de cristianismo. Sim, no fim tudo foi para a conta do cristianismo. Tudo ia para a conta do que viria a ser o cunhado de cristianismo. Você que é de outra religião, pô, ajuda a sua religião também. Contudo, como o advogado do diabo diria, seja por uma via ou outra, nesses casos, sem o cristianismo, os milagres não ocorreriam. Sim, nesses casos foi feito por obra do cristianismo o milagre. Ok? E por aqui eu encerro a aula de hoje. Vamos para a hora de passar o chapéu, que é a hora que eu mais gosto, é a hora que vocês mais gostam também, que é a hora em que eu ganho uma graninha. Na descrição do programa eu estou disponibilizando os métodos de arrecadação de fundo por via direta e via indireta. Por via indireta, os meus livros aqui, a começar por A Máquina da Verdade, ó. Esse livro Menino Veste Azul e Menina Veste Rosa. Menino Veste Azul e Menina Veste Rosa. Pode dar pra molecada que aqui não tem esquerdismo. Na sequência, ao link do meu outro livro, Romance, a Saga de Kid Winchester para os adultos. E o link do curso Fundamentos do Exorcismo. Agora vamos para a arrecadação de fundos por via direta. Ao Apoia-se do meu blog O Mochileiro Místico e o Pix para você já fazer a sua contribuição. E o PayPal para os acólitos do estrangeiro. Se você que está no estrangeiro está bem de vida, está melhor do que nós aqui. Espero, eu suponho que se estiver pior do que aqui, velho, te garanto, cara. Você vai querer ir para outro lugar, hein? Então já faz a doação para ajudar o Quest, para ajudar o Brasil. Principalmente você que é brasileiro, está no exterior, fica aí querendo se meter na política, nas coisas daqui, não entende nada. Invista no Cuesta. Melhor coisa que você faz para o povo brasileiro, ok? Aí tem o link de com letras de Mateus, o meu álbum de rock com meu amigo Renato Pop, o contato do Cuesta para você mandar suas dúvidas, sugestões de pauta, coisa e tal, o grupo do Cuesta no Getter, no WhatsApp, nosso canal mais estreito de comunicação, Enaldos Bar, o ponto de encontro dos acólitos, onde hoje você irá lá enfrentar o aquecimento global, sim! E atenção, Denilson, atenção todos os carros, Denilson, chamando o próximo evento, o Grande Conflito, Francis e Amigos, a verdade sobre o catolicismo, franciscanos versus dominicanos, no sábado, dia 27 de junho de 2026, às 6 horas da tarde. No sábado, dia 27 de junho de 2026, às 18 horas, o Grande Conflito, Francis e Amigos, a verdade sobre o catolicismo, franciscanos versus dominicanos. Dito isso, quero agradecer a todos vocês que me acompanharam e até a próxima. Bye!